Bom, vamos dar início ao estudo de hoje, agradecendo a Deus por esse momento, porque é um momento único quando nós buscamos o estudo dessa grande obra que é a doutrina espírita, que vem trazer luz para os nossos corações, entendimento, confortando a todos nós sobre a realidade que estamos inseridos nesse mundo de provas e expiação. Que o Mestre Jesus possa, nesse momento, envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, a lição de hoje do Evangelho, nós estamos no capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos, e a lição do Evangelho, pelas suas obras, é que se reconhece o cristão. Então, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que estás no céu. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecerei pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras, discípulos do Cristo, compreendei bem que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos da vida de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforçam-se para espalhar seus frutos, mas com pouco os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-las de acordo com suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram, mutilaram-na, tornadas estéreis. Seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre os galhos à procura de frutos da esperança, capaz de restabelecer a força e a coragem, somente vê a ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão, pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem-lhe folhas secas, caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que os crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que plantou, vos concita tratá-las com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai, tal como Cristo vô-la entregou, não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos, seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer.
a fim de que ninguém sirva. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como há os do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. E depois procurai os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela oferece. Não se colham uva dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segue o que conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse: suas palavras não passarão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. É uma parte linda do Evangelho, porque ele já começa lá, pelas suas obras é que reconhece o cristão. Será que diz, só adianta eu falar por palavras? Eu preciso dar testemunho, fazer com que essas palavras tenham sustentação moral. Mas o texto traz muitas informações com relação como que eu vou entender essas palavras, né, que o Cristo fala, porque tem uma parte aqui que ele fala da questão, entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Qual que é a vontade de Deus? Que nós, através da vivência, começássemos a praticar a lei do amor. Mas para a gente chegar na lei do amor, eu precisaria, né, em existência, ou na mesma existência, vivenciar e, logicamente, podar as arestas. Que arestas são essas? Seriam as sarças do caminho, como ele fala, né? Seriam as cicatrizes produzidas por nós mesmos na atual existência e existências anteriores. Mas uma das partes mais interessantes, um espírito uma vez perguntou para mim assim: será que eu terei condição, né? Será que eu terei nova chance? Eu virei para o espírito e falei assim: olhe para mim, o espírito endividado que sou, estou hoje trazendo a mensagem do Cristo e falando que eu tive a mesma chance que você terá. Então, seria nessa condição que essa parte do Evangelho está trazendo para o encarnado o mecanismo de funcionamento da lei divina. E aí ele nos traz informações acerca da situação de uma árvore que produz bons frutos. E que uma árvore que não produz bons frutos, ela não terá condição de mostrar se ela é boa, se o fruto é bom ou ruim. Então, já é uma condição que a gente vai analisar que se eu trago a informação acerca da doutrina dos espíritos e não exemplifico com ações dentro da lei de amor, de nada vai adiantar. Mas quando nós fazemos essa lição, no início, ele coloca da seguinte forma, olha que interessante: escutai essa palavra do mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Mas ouvir o quê? Porque a doutrina não é do Dalma, é a doutrina dos espíritos, que vem alertar para nós que todo sofrimento está relacionado à produção das nossas más ações em
descumprir as leis de amor. Por isso que o Cristo fala lá no final, né? Que sairá entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Que nós tivéssemos força, fé, consciência, de uma forma que nós produziríamos, mesmo com as dificuldades, bons frutos, podando as arestas. É nessa condição que essa lei é para os encarnados e o desencarnado. Nós precisamos vivenciar situações para que, ao sentir a dor, né, em conformidade com as nossas ações, teríamos a condição de nos libertar. Mas libertar como? Entendendo os mecanismos que nós estamos inseridos. Então, todos nós estamos condicionados a esse mecanismo. Todos nós. Tanto nós, espíritos encarnados, como também os desencarnados. Somos trazidos, né, a nos relacionarmos segundo o nosso modo de pensar e agir. Logicamente, se eu produzo, se eu penso, se eu ajo dentro de conformidade com as leis de amor, logicamente eu conseguirei, né, atravessar e podar essas arestas. É nesse condicionamento que a espiritualidade vê em cada um de nós potencial para nos libertar das amarras que nos prende a passados deletérios. Então, todas essas cicatrizes são sinais de que vencemos as nossas provas. É nesse sentido que nós, na existência, passamos por diversas estações do ano, vivenciando experiências que vão nos libertar, que vão fazer nós mais fortes. É nessa condição que Deus trouxe e nos mandou o Mestre Jesus para provar que cada um de nós conseguiremos, com fé em Deus, vencer as nossas provas. Então, no momento que está chegando agora, né, como ele diz, é o momento de nós ouvir a nossa consciência. Onde está Deus? Na nossa consciência. E quando nós buscamos os ensinamentos, como está nesse texto, nós vamos reconhecer a grande obra do Cristo, que é nosso modelo e guia. E aí o Cristo fala: vinde a mim todos vós necessitados, que eu vos aliviarei. Mas como Jesus fala isso, e o que essa doutrina vem trazer para nós? Esclarecer a nós encarnados que o Espírito vive, que a morte não existe, e que nós estamos, nesse momento, vivendo experiências humanas. E a doutrina espírita vem nos dizer que cada um de nós estamos nos relacionando e vivendo segundo o nosso modo de agir. É nesse intuito que ele fala dessa questão da produção de frutos, nos colocando numa situação e mostrando da questão da árvore. E os espíritos do outro lado, que nos acompanha, vê a luta diária do espírito, para vencer as provas, para vencer as nossas lutas, porque vivemos a cada momento podando as arestas, fazendo que nós olhemos para dentro de nós mesmos e analisássemos o nosso posicionamento frente às vicissitudes da vida.
como que eu vou lidar com aquela situação a qual eu estou inserido? É nessa questão que cada um de nós seremos formados. E aí a outra parte ele fala assim, ó, não basta dizer que sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo. E não basta, tá? Falar, dizer, né, que é espírita é fácil, mas dizer que é cristão é preciso produzir provas, produzir meios, né, criar condições para que aquela parte onde Paulo ou Saulo fala, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim, dentro de ação e atitude. É nessa condição que todos nós estamos inseridos, todos nós. E que um dia, hoje ou amanhã, ou em outras encarnações, aprenderíamos através das vivências diárias em situação. E isso não é só um encarnado. Os espíritos também, do outro lado, estão inseridos nesse processo. O que ocorre que depois que nós voltamos para o plano espiritual, a coisa fica mais complexa, mais complicada, porque vai entrar naquela parte. O que fizeste dos talentos que eu te dei, né? E aí não vai adiantar falar, Senhor, Senhor, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, mas cadê as suas obras? Que obras fizeste? Tudo para alimentar o meu ego, as coisas materiais. Então, quando nós vamos olhar essa parte, quando nós dizermos que somos espírita, como que os espíritos vão me olhar? Como que os encarnados vão nos olhar? Pelas obras. Pelas obras. É nessa questão que todo aquele, seja evangélico, católico, seja qualquer religião, e que leva a palavra do mestre, o que vai motivar e, logicamente, trazer, né, para que a gente possa dizer que é um cristão, seria a produção de obras através do testemunho daquilo que ele sabe na prática. Então, por isso que lá no final ele fala, né, dessa questão que é bastante, né, interessante, que ele repete, né, várias vezes, é uma parte muito forte quando ele fala: entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Deus é perfeição. A questão número 1, o que é Deus? Já responde, né? Foi perguntado aos espíritos, os espíritos respondeu: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando nós lemos essa parte do Evangelho, quando nós lemos essa parte que eu estou lendo, é preciso voltar ao livro dos Espíritos, é preciso ler a Gênese, estudar a Gênese, para entender toda essa organização. Todas. Quando nós falamos do universo, nós somos um universo. Um universo. Cada um de nós nessa terra, cada espírito encarnado, cada espírito desencarnado é um universo, é uma criação de Deus. É uma árvore que foi, né, plantada, semeada para que ele produzisse bons frutos, passando por diversas situações, né, em existência, para que, logicamente, ele desse e mostrasse as cicatrizes, que são as cicatrizes do amor. Essas cicatrizes é a prova única que nós vencemos todas elas. Todas elas. Tá? Então, por isso que a gente tem que colocar na consciência da seguinte forma: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Deus. Ele nos deu todas as ferramentas necessárias, nos deu Jesus, mostrando que é o nosso modelo e guia, mostrando que nós, né, numa fala bastante interessante, ele fala assim:
Vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Só ali ele já dá a condição de nós entendermos que o poder de Deus está dentro de nós, tanto de nós encarnados como também do espírito desencarnado. Porque quando ele fala, eu estou cansado, eu arrependi, a espiritualidade vem de tal forma, aglutinando luzes, que ele consegue se libertar e vencer as suas provas. Prova disso que nós também, encarnado, na mesma proporção, quando nós falamos, eu tenho fé, eu vou vencer. E todos nós venceremos. Nós somos a prova viva de tudo aquilo que Jesus nos fala e o que ele vivenciou, né? Todos nós seremos salvos. Como Cristo falou, não se perderá nenhuma das ovelhas do meu rebanho. Nenhum. Todos nós teremos chance de nos redimir dessas pesadas culpas de encarnações anteriores, que traz para nós, né, uma condição na nova encarnação por processos educativos através da encarnação e do relacionamento do mundo material com o espiritual para que nós possamos evoluir. É muito interessante a ligação, né? Porque também foi perguntado aos espíritos qual a melhor forma de nós evoluirmos, né, mais rápido. Eles falaram reencarnando. E uma outra parte muito interessante, que os espíritos também evoluem no plano espiritual. Como? Alguns espíritos falam assim, ó, se você ler aquela parte do evangelho, só fazendo a leitura para nós, já é o bastante, eu vou conseguir, né, entender. Por isso que quando a gente faz o evangelho no lar, o estudo é muito gratificante para nós, encarnados e desencarnados, porque instrui o encarnado, ele evolui, e o espírito desencarnado também, né? Então, a leitura, ela já nos alivia, sim, mas a leitura reflexiva, o estudo e a análise trazendo para nós essa reflexão, né? Ela é de grande valia para essa nuvem de testemunha que nos acompanha de várias encarnações e que precisa beber a água que vai saciar a sede. Qual que é a água que vai saciar a sede? O conhecimento. Por isso que o processo educativo que está inserido e o papel da doutrina espírita é iluminar as consciências encarnadas acerca da responsabilidade que temos nessa terra. E por tabela, né, levar esse conhecimento aos espíritos que estão do outro lado, porque quando evolui, os irmãos do outro lado também evoluem. É fantástico a leitura desses livros, principalmente a base kardeciana, o Evangelho, que traz essa luz, ilumina as consciências, libertando das amarras que nos prende a passados deletérios. Tá? É nesse intuito que a doutrina dos espíritos nos conforte, porque todos nós estamos inseridos nesse processo, todos, encarnados e desencarnados, todos nós. Dia ou mais dia, nós seremos e conseguiremos alçar voo para as esferas superiores, todos nós. Só que os espíritos, como nos olham do outro lado, espera que eu vence as minhas provas, espere que eu me conforte e provo, né, na existência, né, uma das frases mais belas que eu acabei de falar.
tudo posso naquele que me fortalece. Se eu me ilumino, se eu me conforto, se eu me trago essa fé raciocinada, eu consigo vencer todas as provas. E os espíritos também, do outro lado, conseguem vencer. Tá? Bom, vamos agora para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós estamos... Deixa eu aumentar um pouco. Acho que melhorou. Nós estamos na questão 162 da separação da alma do corpo. E é a volta do espírito extinta, a volta do espírito extinta, a vida corpórea, a vida espiritual, nesse item. E aí Kardec faz a seguinte pergunta: após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por algum instante a consciência de si mesmo? Olha que Kardec pergunta, tá? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Tá? Nós sabemos que, um adendo para a gente ter uma ideia, a gente, para conseguir se libertar, é preciso a gente ter uma certa elevação espiritual. Então, Kardec faz uma pergunta, se a gente tem um pouquinho de conhecimento de como que era a França, o processo que ela estava inserida, né? A Inquisição, todo aquele processo, né, da guilhotina que tinha naquela época, e ele faz essas perguntas porque ele sabia que essas perguntas teriam que ter uma explicação frente a vários fatos históricos que aconteceu na Europa, tá? E a França era um dos casos da questão de quando ele fala da guilhotina. Então, Allan Kardec fala: trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos. Como que ele vai sentir, né? E não como espírito. Aí ele já está falando, né, dessa questão. Porque nesse momento, como que o espírito vai se comportar, aí está ligado à questão da evolução espiritual, tá? Do compromisso dele. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Então, ela vai cessar. Por quê? Quem que é que manda, né? Nós temos uma veia que passa por aqui, leva e irriga o cérebro com sangue. Então, Kardec, com o conhecimento que ele tinha, estava tentando explicar isso dessa forma para que nós pudéssemos entender, tá? Ela, porém, cessa necessária com a vida orgânica do cérebro, e que não dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ele não está. Pode separar qualquer peça, o nosso braço, tudo, mas o perispírito pertence a esse corpo. Tá? Pertence a esse corpo. O perispírito, ele é tipo um gravador, né? Tipo um disquete, um pendrive, onde está gravado todas as nossas existências. Tá? E para a gente falar agora, não vai dar para falar isso, porque tem muita coisa para falar do perispírito. É a base para a gente compreender toda essa dinâmica da doutrina espírita, do espírito que está, né, que é o nosso caso, o encarnado, e também é o desencarnado do outro lado. Existe outro processo por trás disso que demanda aos espíritos um estudo mais sério e detalhado da responsabilidade que temos dentro dessa doutrina. Tá? Quando a gente vai buscar aí a questão perispiritual, né? A questão do perispírito. Ao contrário, em todos os casos, a morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito, portanto, mais lento o desprendimento completo. Tá? Então, aqui ele está fazendo a relação
E se a gente for trazer hoje, né, as mortes violentas que nós temos em acidentes, essas questões, só que ele trouxe para nós uma situação de como que é essa decapitação do espírito, né? Porque naquele momento o espírito muitas vezes nem sente, vai para um lado. Nós temos animais aí, vamos dizer, a cobra, temos vários tipos, o lagarto, você corta ali, amputa e ele continua mexendo, né? E a gente pode ver a cobra também do mesmo jeito, né? Se depender, se colocar ali aquela excita, ela morde e o veneno entra no corpo da mesma forma. Então, ele está trazendo todas essas informações para que a gente possa entender como que é o mecanismo dessa separação do corpo aí. Como que a gente pode ver, tá? Então, aí ele cessa, ele vai mostrar para nós. E aí, Miramês faz também, né, eu achei muito interessante, né, sempre eu busco essas informações, ele fala a alma e a decapitação. Por existir a guilhotina na França, foi o que eu acabei de dizer, o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos e certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. Então, queriam saber, porque na França foi lá que apareceu essa guilhotina. Então, eles queriam saber o que ia acontecer com o espírito. Tá? Então, Kardec foi lá, fez a pergunta e também veio a resposta também dos espíritos superiores com relação a isso. Tá? Então, a resposta certamente não pode ser generalizada. Aí fala que cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual. Vocês lembram quando eu falei na parte do estudo do Evangelho, quando nós vamos falar do universo, cada espírito encarnado é um universo. E lembra que eu falei do perispírito? Perispírito, gente, só para vocês terem uma ideia, se lá está uma gravação de tudo o que eu fiz nas existências anteriores e que eu preciso entender o processo reencarnatório como mecanismo de restauração do espírito com relação a esse processo de evolução, aí a gente vai ver que o espiritismo é algo muito a mais. E muito. Tá? Eu coloco um ponto de interrogação aonde que eu preciso buscar e saber com que eu estou lidando. Então, se cada um de nós somos um universo, e ele fala, né? Ele fala dessa questão assim, cada alma é um mundo. Então, o Dalmo é um universo. Cada um de nós é um universo. E que, como filho de Deus, esse universo é trabalhado em existência por existência. Cada um de nós. Por isso que tem lá naquela parte do Evangelho as vicissitudes. E tem depois, né, os infortúnios ocultos. E aonde que está gravado isso? Lá. Tem outra parte mais interessante, né, que eu gosto de falar, que sempre eu procuro. Eu sempre, quando eu entrei dentro de um centro espírita, eu perguntava, o que acontece aqui? E eu estudando. Só que também eu nunca vi as pessoas falar. Mas eu sabia o que estava acontecendo ali. Porque quando eu vou para dentro de um centro espírita, eu começo a estudar, eu começo a tomar passe, eu começo a fazer todo aquele processo de estudo e a evangelioterapia, eu começo a organizar o meu campo espiritual. E a outra parte mais interessante, eu perguntava, por que existe esse mecanismo que fala assim, ó, tem uns que vai pelo amor, outros vai pela dor. E a hora que eu estudei também, busquei informações com Joana de Ângeles, né, eu estudei aquela parte para a gente entender todo esse processo. E aí eu fui ver que quando nós nos matriculamos dentro dessa doutrina de luz, a espiritualidade começa a organizar o nosso campo espiritual de espírito endividado com a justiça divina e que nós viemos de outras encarnações delituosas, a espiritualidade, por acréscimo da bondade de Deus, nos entrega a doutrina dos espíritos, nos explicando os verdadeiros motivos de estarmos dentro desse mecanismo
de aperfeiçoamento e de evolução. Então, é nesse contexto que cada um de nós somos um universo. Um universo. Cada um de nós. Tá? E a doutrina espírita agora veio restabelecer, através das encarnações e do entendimento de um processo educativo dentro dela, para que nos alertar os compromissos que temos na atual encarnação. Tá? E aí, alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência sem que possamos determinar o tempo. Tá? Vocês já viram falar daquela questão do umbral, né? Das questões, essas zonas umbralinas. E aí, tem muita gente que fala, né, de um espaço geográfico, mas não é. Tá? São padrões de pensamento. Eu preciso estudar qual que é o mecanismo do outro lado de funcionamento, né? Porque seria da mesma forma. Tá? Olha a potência que tem o pensamento. Vamos dar um exemplo, o evangelho é tão profundo. Se eu falar assim, ó, se eu estiver dentro de uma casa espírita, eu estou ali assistindo aquela palestra, eu falo assim, ó, não gostei da palestra desse cara, não. Vocês não sabem o que vocês arrumaram. Arrumamos uma complicação muito grande que eu parti o start naquele momento em questões que vai levar a complicações. Muitas vezes nós não sentimos, mas é mais ou menos isso para vocês entenderem. O espírito do outro lado, né? Aonde ele está liberto. Tá? Ele não está como nós encarnado. Ele pensou, ele está lá daquele lado. Basta pensar naquela parte de André Luiz no nosso lar, quando ele encontra a mãe dele. Foi uma felicidade muito grande. Ele pergunta para a mãe dele assim, mas quando a próxima vez, como eu vou falar com a senhora? A mãe dele, que estava em outro plano mais evoluído, falou para ele assim, basta pensar. Basta pensar. Ela já deu o start do poder do pensamento. Então, nós aqui, nós não temos noção, mas a doutrina espírita vem nos explicar. É nessa questão que está sendo falado aí no estudo, para que a gente possa analisar. Então, perde sem que possamos determinar o tempo. Nós não sabemos. Tá? Nós não sabemos desse despertamento. Então, havia espíritos encarnados que somente em saber que sua cabeça iria para o balaio do carrasco, começaram a sofrer antes da visão do aparelho assassino. Tá? Perdiam logo a consciência, indo acordar somente depois de muito tempo. Já entrava em pânico. Você quer ver? Fala com uma pessoa, ó, você vai morrer daqui a 10 minutos, ela morre antes. Só para a gente ter uma ideia. Aí imagine essas pessoas que estavam ali para ser guilhotinadas. Como que estava o espírito? Né? Às vezes morria antes. Já estava morto, nem sentia. Então, cada caso é um caso. Nós não temos condição de entender. E a coisa vai mais além, tá? Vai muito. Não é pouco. Não é pouco. Para a gente entender todo esse processo, a coisa vai muito além. Muito além, nem queiram saber, por isso que muita coisa está encoberta, graças a Deus, que Deus deu o esquecimento. Tá? Foi como eu ouvi há uns 30 anos atrás, quando o Espírito falou assim para mim, ó, quem apanha, ou quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, aí eu fui entender do processo. Tá? Aí isso aí é só a ponta do iceberg para a gente entender tudo isso. De espíritos endividados que somos com a justiça divina. Então, o suplício, gente, é uma prova na qual a dolorosa lição, via de regra, serve de resgate redentor. Serve de resgate. Tanto para o encarnado como também o desencarnado. Mas só quando eu falo isso, vocês vão ficar até assustados. Eu preciso ir lá no Evangelho, estudar essa doutrina e saber que eu estou num planeta de provas e expiação. Se eu fosse bonzinho, eu não estava aqui, eu estava lá em outro plano. Então eu vou estar sendo sujeito a situações desse planeta. Por isso que lá no Evangelho fala das vicissitudes.
Eu tenho que ter consciência disso. E que eu tenho, né, que consciência que eu tenho que buscar o evangelho, trabalhar dentro de mim essas ações. Olha lá o orar e vigiar, e aí a gente vai entender que os espíritos não têm culpa de nada, a culpa é maior de quem? Do encarnado. Então eu volto de novo nas vicissitudes, né, como Joana de Anjos fala, que os maiores erros que nós temos hoje, todo o sofrimento que temos é da atual encarnação. Por quê? Nós temos inteligência, nós podemos ler, nós podemos interpretar, nós temos os 5 sentidos que são trabalhados, e eu preciso apurar cada um deles e aproveitar ao máximo essa existência. Tá? Então, será que eu pulei mais adiante, né? A guilhotina foi responsável pelo rolar de muitas cabeças que no passado fizeram compromissos com as trevas. Com as trevas. Aí, para essa parte aqui, gente, compromisso com as trevas, o que eu estou falando desse universo de espíritos endividados e espíritos que começaram a se endividar, né? Logicamente, é um processo, né, que foi dado nós mesmos. Por isso, naquela pergunta que está lá, qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que imaginei, somos nós que vos dirigimos. E a outra parte, né, quando Cristo encontra, né, com aquela legião, Cristo pergunta para ele assim, quem é você? Somos uma legião. Só que esse espírito olha para o Cristo, vê, porque ele deu 360 graus no Cristo e não conseguiu ver nada, mas enxergou e fala para o Cristo da seguinte forma, não nos tire daqui. Mas o Cristo veio trazer a mensagem do amor e sabia do papel dessa legião que foram trazidos, foram organizados, trouxeram esse planeta para que nós, né, resolvesse os nossos problemas. Então, esse mundo das sombras que nós estamos vendo, estão organizados. Vocês lembram? A gente vê muito dessas coisas, falando desses planetas, né? Porque o Cristo mesmo fala, a casa do Pai tem muitas moradas. E aí, nessas muitas moradas, é de acordo com a evolução. O nosso ainda está de provas e expiação, aonde muitas coisas, né, estão nos assustando e que são necessárias. Nós estamos numa grande peneira. Tá? É uma peneira. Que ela passa ali, nós vamos passar, e ali aquele que passar pela situação, ele consegue, através dessas experiências, se elevar. Cada um de nós. Tá? Então, por isso que essas perguntas que Kardec ia fazendo aos espíritos, ia trazendo. Só que essa pergunta aqui, gente, ela dá um seminário. Como sempre eu falo, cada pergunta do livro dos Espíritos dá um seminário. Essa daqui, quando ele fala do universo, não é esse universo que nós temos aí, que são não sei quantos trilhões de sóis, né? Que é infinito. Vocês vão perceber que nós também somos um universo. Tá? Só para a gente ter uma ideia, um espírito tem 31 trilhões de células dentro do nosso. E ele vai diminuindo conforme nesse estado que ele vai envelhecendo. Tá? É ali que ele recebe, essa força vem toda de Deus, dando todo o suporte. E vocês podem ver que o sol não vai só para os bons, vai para os ruins, dando oportunidade para todos. Tá? Para todos. Tá? E aí, o inventor desse instrumento, a morte, foi inspirado por massa enorme de pensamentos inferiores. Tá? Produzidos por malfeitores que deveriam morrer nele como resgate do mal que cometeram no seio da sociedade. E aí eu preciso voltar. Lembram lá de Moisés, o Velho Testamento, né? Daquela parte lá, olho por olho, dente por dente, os espíritos estão agindo dentro dessa faixa. Tá? E aí eu preciso entender, se o seu olho for motivo de esquerda, arranque-o. Mas aí como que eu vou arrancar o olho? Olha com as interpretações. E aí nós vamos ver que muitos vêm sem visão, muitos vêm com problema de audição, de todos os sentidos. Então, por que vem?
Aí eu preciso interpretar todas a fala dos espíritos, buscando todas essas informações, porque o espírito encarnado é um universo. Aí eu preciso voltar lá nos infortúnios ocultos para entender todo esse processo. Gente, a coisa é gigante. É muito grande as informações que eu preciso entender. Nós não viemos aqui, né, para passar férias, nem nada. Nós viemos aqui com uma oportunidade única de evoluirmos e conquistarmos, através dessas vivências, desse campo de prova, que são atenuadas de acordo com... Você já viu aquela parte, Deus não dá fardos prezados, a ombros fracos se deu porque pode carregar. Então, nós somos condicionados nessa situação aí, tá? Aí, não obstante, nem todos que ali foram entregues ao carrasco impiedoso estavam movidos por dívida de um tempo que passou. Mas podia acontecer. A coisa é um círculo, gente. É uma esfera que rola, está aí. Não vai pensar vocês que 600, 300, 400, 10 séculos, 20 séculos, né? Lá da época, o nosso planeta, ele é muito jovem. Então, é natural que todo esse burilamento venha eclodindo agora para que aqueles que estão no campo de batalha aprendam. Então, por isso que eu vou entender o que é esse planeta de provas e expiação, e aí eu vou entender do processo que nós estamos indo, passando para um mundo regenerador, tá? Onde o mal é atenuado. Então, essas questões que a gente precisa ver. Bom, alguns espíritos, antes de reencarnarem, pediram esse meio de retornar à pátria espiritual. Pediram, tá, gente? Não foi à toa, não. Ele estava com medo ali, mas ele pediu para desencarnar daquela forma. Porque em outra encarnação não precisa dizer o que ele fez, né? Sabe lá Deus. Nem eu quero saber, né? Por isso que, graças a Deus, Deus deu o esquecimento. Mas os espíritos do outro lado que nos assistem sabem de todo o processo. Que nós não somos tão bonzinhos assim, né? E ali, não obstante, nem todos que ali foram entregues ao carrasco, né? Aí ele fala, movidos por dívidas que o tempo que passou. São as dívidas, né? Então, pediram para reencarnar e passar por esse tipo de desencarne. Tudo que a gente vê aí, que a gente vê que tá, não é por acaso, tá, gente? Tudo tem uma relação. Somente compete a Deus, não cabe a nós. Né? A espiritualidade sabe de todo o processo. Então, para exemplificar coragem e fé, mostrando por esse fato que existe um mundo dos espíritos e que ninguém morre. Os espíritos chegam do outro lado e vê que ninguém morre, todos estamos vivos. Né? Muito mais vivo. Quem está morto foi que nem Raul Teixeira, ele estava no quarto do hotel e via espírito atravessando para lá e para cá. Ele vira para os espíritos e falou: peraí, quem que é que está morto? Eu ou vocês? Os espíritos viram para ele: você está morto. Porque nós estamos muito, muito vivos. Tá? Para o espírito evoluído, qualquer morte a qual for preciso se submeter é um simples acontecimento, como se de vestir roupas. Aí você pegar Santo Agostinho, a trajetória aí do Emmanuel, né, do Chico, de Allan Kardec, de todos os espíritos, né, que passaram, Judas, todos, nós não sabemos, passaram por esse caminho. Aonde eles estão hoje? Tá? Tiveram a sua estrada, né, para percorrer. Então, o medo de morrer para o ignorante vem para a força instintiva de conservação e sempre passa dos limites por falta de conhecimento e de verdade. Então, o espírito pode ficar ligado ao corpo por horas, dias, meses ou anos. A gente não sabe, tá? Depende da sua elevação. Foi aquilo que eu falei, a gente não sabe, tá? Por isso que eu falo, as zonas umbralinas, tem gente que pensa que é um espaço físico, geográfico, e não é, uma condição mental, uma postura,
O espírito que a gente fala que é o obsessor, muitas vezes ele está numa condição mental, numa postura, lembrando, né, de uma situação, e não consegue se desligar. E ele pede, me ajuda, eu quero sair disso, mas ele não consegue se desligar. Aí eu preciso ir lá no livro, estudar os tipos de obsessão. Aí tem 2 casos. A obsessão ela pode ocorrer de lá para cá, ou muitas vezes daqui para lá, do encarnado para o desencarnado. Então, por isso que é preciso estudar, entender toda essa dinâmica. E o livro dos médiuns vem trazendo para nós, né, ali com relação ao método e o sistema, né? E é uma coisa bastante interessante que a gente precisa entender isso daí, gente. É sério, né? A gente precisa entender como funciona isso. A gente não pode tá buscando a doutrina espírita, não estudar, eu preciso entender como funciona essa dinâmica, né? Para poder ajudar o plano espiritual. Então, assim aconteceu com vários outros missionários, que eu citei alguns, né? Que vieram à Terra por misericórdia de Deus. Morrer para eles, na linguagem humana, é viver, não lhes preocupando a forma. Escolhe a que mais pode consolar e as que os serve de levá-los à fé na confiança de Deus. Tá? Jesus submeteu-se aos braços da cruz para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida. Todos, gente. E aí a gente volta no que o Chico falou. Tudo passa. A dor passa. A felicidade passa. Tudo passa nesse mundo. Tá? Que a dor desabrocha nos corações muitos poderes e que as portas do céu se abrem pela dor bem compreendida. Tá? Para cumprir sua promessa, ele voltou provando que a morte não existe. Foi por isso, naquele processo que ele volta, né, ali, ele mostra para a humanidade que ele estava vivo, e aí tem aquelas questões de que falam que ele vai voltar. Jesus nunca foi. Se a gente olhar todas essas partes que estão no Evangelho, então está o ponto de interrogação, ali já está mostrando que ele está presente. Ele fala assim, gente, onde tiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Imagine nesse momento. Quantos enviados de Deus estão aqui, de Jesus presente conosco, né? Então, para cumprir sua promessa, ele voltou provando que a morte não existe. Então, a missão do Espiritismo é essa também. Seja como for e como devas passar para o lado de cá, vem com confiança. Tá? E aí tá. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Essa é a mensagem dessa doutrina. Nós não morremos, gente. Nós vivemos. E é por isso que nós temos que aproveitar essa encarnação, buscar em Jesus o nosso modelo e guia e seguir com fé, porque nós estamos aqui só passando um breve momento, vivendo experiências humanas. É um espírito vivendo experiências humanas. E através dessas experiências bem suportadas, bem vividas, vai fazer com que o espírito resplandeça para a luz. Foi isso que a doutrina dos espíritos vem trazer, essa mensagem do Cristo. Porque a doutrina dos espíritos, ela vem provar que o Cristo vive mais do que nós imaginamos dentro de nós. Tá? Então, que nós, nesse momento, possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, que está nos envolvendo nesse momento, envolvendo os nossos lares, nesse momento, aonde a felicidade adentra, confortando todos nós, encarnados e desencarnados, acerca da realidade que estamos inserindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas,
à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.